Olá, povo abençoado da Igreja Metodista, povo abençoado da Quarta Região. Deus abençoe vocês. Que prazer poder em mais uma quarta-feira, mais uma quarta com o bispo, poder falar contigo, poder ministrar a palavra de Deus, poder compartilhar princípios do coração de Deus ao seu coração, sendo interlocutor disso. Isso para mim é uma bênção, para mim é um privilégio. Afinal de contas, eu fui chamado para ser um evangelista, e um evangelista é aquele que prega a palavra de Deus, e eu sou um beneficiado por ter uma revelação da palavra de Deus no meu coração e poder fazer com que essa revelação chegue até você. O Quarta com Bispo é uma programação semanal da Quarta Região, onde eu, como bispo desse grande rebanho que Deus tem confiado a mim, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube, eu tenho o privilégio, tenho a honra de poder chegar até você ministrando a palavra de Deus. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui o Quarta com Bispo. É uma satisfação no meu coração poder estar aqui contigo e peço que você já curta, comente, compartilhe o link dessa transmissão para o maior número possível de amigos e amigas. Afinal de contas, aquilo tem sido bênção para nós. Nós precisamos compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. Como você sabe, nós estamos completando hoje a sexta semana, o sexto encontro de uma série de reflexões curtas, mas que tem como tema as leis da mente. Então eu me predispus a estar aqui, durante 7 quartas-feiras, ministrando sobre as 7 leis da mente. Então, cada semana falando sobre uma lei da mente, e hoje nós vamos completar a sexta semana. Então, cada semana tratando sobre uma lei da mente. A primeira lei da mente que nós conversamos foi a lei da substituição, aonde eu disse a você que a única forma de se livrar de um determinado pensamento é substituindo esse pensamento por outro. E eu usei naquela primeira semana o tema bíblico de Filipenses 4:8, que diz que tudo que é louvável seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Naquela oportunidade eu ainda brinquei dizendo que se você pensa uma coisa e de repente você começa a ser guiado, manobrado, que a sua vida toda predisposta, toda disposta a partir daqueles pensamentos que não têm sido bons para você, a lei da mente, a primeira lei da mente, que é a lei da substituição, nos ensina que nós precisamos não ficar batendo numa tecla contrariamente àquele pensamento ou aquela imagem na nossa mente. Nós precisamos colocar outra no lugar, nós precisamos mudar o foco. Então, dessa forma, a Bíblia já nos ensinava que nós precisamos ocupar as nossas mentes com aquilo que vem do coração de Deus. Então, as leis da mente não são manifestações humanas, não é uma predisposição da ciência, não é uma criação de alguém que ganhou um prêmio internacional de medicina ou de alguma outra ciência biológica. Mas, na verdade, as leis da mente são manifestações de Deus ao criar a mente humana. A ciência apenas sistematizou isso. Então, se nós conseguirmos usufruir, entender e usufruir dos benefícios das leis da mente que Deus criou e colocou dentro de nós, a nossa vida pode ser melhor. A segunda lei da mente, primeiro então lei da substituição, a segunda lei da mente é a lei do relaxamento. A lei do relaxamento diz que em toda atividade mental, o esforço demasiado é uma autossabotagem. Lei do relaxamento. Eu usei para conversarmos sobre essa lei o princípio bíblico do Salmo 37, que diz: confia no Senhor, descansa no Senhor, espera nele e não se enrole nos pensamentos ou nos caminhos do ser humano. Descansa no Senhor. E eu falei naquela segunda semana que ninguém confia em quem não conhece. Se você precisa, para dar conta de rolos, de demandas que você criou, a sua mente precisa trabalhar demasiadamente, isso gera estresse, isso gera cansaço, isso gera esgotamento da sua alma.
Tem muita gente esgotada na sua alma, tem muita gente com a mente esgotada, que internamente está esgotada, não porque passou uma noite virando massa, virando concreto, construindo laje, não porque passou uma madrugada inteira trabalhando, mas tem gente demasiadamente cansada que passa o ano todo de férias bebendo água de coco na frente de uma praia, mas mesmo assim a alma cansada, não por um esforço físico, mas porque a sua alma precisa trabalhar, a sua mente precisa trabalhar mais do que o necessário para dar conta de rolos e demandas que você criou. Então, se você criou, sua mente tem que dar conta para resolver isso. Se você confia em Deus e se você vive debaixo da orientação de Deus, naturalmente Deus não vai dar tiro no seu próprio pé e Ele vai te dar um fardo que é leve e Ele vai te dar um jugo que é suave. Ele vai te dar condições de caminhar a partir da lei do relaxamento. A terceira lei da mente, eu falei sobre a lei da atividade subconsciente. A lei da atividade subconsciente nos ajuda a entender que quando a nossa mente aceita uma ideia, ela vai usar todos os recursos para tal finalidade. Isso aí é a lei da atividade subconsciente. Querendo você ou não, é assim. Toda vez que a sua mente capta uma ideia, aceita uma ideia, ela vai buscar no seu subconsciente, ela vai buscar em tudo quanto é espaçozinho da sua vida informações de como colocar aquilo em prática. E aí vem uma obviedade: se dentro da sua alma existem princípios de Deus, naturalmente, quando a sua mente aceitar uma ideia, o seu subconsciente, por isso o nome lei da atividade subconsciente, seu subconsciente vai buscar informações e vai encontrar tais princípios dentro de você. Se você caminha a partir de princípios de pecado, sua mente vai buscar informações para colocar uma ideia em prática e vai encontrar princípios desconectados do altar de Deus. Sua vida não vai ser boa. Se dentro de você há princípios conectados com o altar de Deus, princípios elogiáveis, coisas que vêm do altar de Deus, coisas que são consequências de uma intimidade com Deus, obviamente, toda vez que a sua mente aceitar uma ideia, ela vai buscar dentro da sua alma informações de como colocar isso em prática e vai encontrar só coisas de Deus. Então, a lei da atividade subconsciente é um potencial tremendo para a nossa vida ser bem-sucedida. Coloque princípios de Deus, princípios de qualidade do altar de Deus dentro da sua alma e essa lei da mente, que é a lei da atividade subconsciente, vai te favorecer. Uma quarta lei da mente, eu falei na quarta semana, é a lei da prática. A lei da prática, então, fala que para você ser bem-sucedido, você precisa não apenas ser ouvinte, mas praticante daquilo que você ouve. E eu, inclusive, disse na quarta semana que é um princípio da mente humana. A partir do quarto dia, tudo que você ouviu 3 dias para trás, se você não colocar em prática, sua mente naturalmente começa a colocar isso para o final da fila. Não sejam apenas ouvinte. Ouviu alguma coisa, se é coerente, testificou no seu coração, gerou paz em Deus, coloque isso em prática imediatamente. A quinta lei da mente, eu falei na semana passada, é a lei dos 2 fatores. Eu disse que cada pensamento é feito de 2 fatores: conhecimento e sentimento. Por isso, o nome da lei é a lei dos 2 fatores. Você precisa colocar em prática algo a partir do conhecimento e do sentimento. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não se envolve emocionalmente. Não coloca o seu coração naquilo que está fazendo. Cumpre apenas protocolos. Ele ouve algo da palavra de Deus, ele vive protocolos religiosos. Não se envolve emocionalmente, não vive efetivamente aquilo. Como tem pessoas num outro extremo que não têm qualquer fundamentação para aquilo que fazem, mas vivem guiadas pelas suas emoções. Então, a lei dos 2 fatores diz que para toda atividade da vida que deseja ser
saudável precisa ter o equilíbrio entre esses dois fatores. Daí vem o nome lei dos dois fatores: conhecimento e sentimento. Não adianta você apenas querer servir a Deus cumprindo formalismos, protocolos da religião. Você precisa dos protocolos, conhecimento, mas você precisa de cara descoberta, pé no chão, porque é o lugar santo, arrancar as sandálias dos pés e mergulhar nas coisas de Deus. Por último, dessa parte, né? Não o último da série, a última lei da mente da série vai ser semana que vem, mas para terminarmos hoje, lei do perdão. É a sexta lei da mente, é a lei do perdão. A lei do perdão diz que o peso da amargura e da falta de perdão anula a qualidade de vida. Então eu coloco aí que até a ciência já confirmou, já concordou que o peso da amargura e da falta de perdão anula a nossa qualidade de vida. Então eu quero tratar agora com vocês, nesses próximos minutos, para encerrarmos, sobre a lei do perdão. Não existe vida saudável onde a sua mente, onde a sua vida é guiada por amargura e por ressentimentos. Alguém vai falar: bispo, eu sei disso, mas na prática não é tão fácil assim me desvincular das coisas. Primeiro a gente precisa entender que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, você decide perdoar. Tem gente que pode dizer assim: eu estou esperando Deus colocar no meu coração o perdão pelo meu irmão, pela minha irmã. Deus não vai colocar diretamente o perdão no seu coração. Ele já nos instruiu há muito tempo atrás, com muitos princípios que eles subsidiam que o perdão entre no nosso coração, que seja uma decisão nossa. Então, o que eu quero deixar claro para você é que o perdão não é resultado de uma porção mágica que um anjo vem e coloca sobre você de noite, de madrugada, enquanto você dorme. O perdão é uma decisão que você toma a partir de conhecer Deus. Tem gente que prefere viver agarrado nas coisas do passado, mesmo nas coisas que lhe fizeram mal, porque no passado se tem garantia, se tem o controle. E no futuro, aonde você vai perdoar, você não sabe como que vai ser a reação das pessoas em relação àquilo que ainda é uma brecha aberta em você. Você também não sabe como vai se comportar diante de alguns desafios. Então, por conta disso, tem gente que faz uma escolha preferencial por viver no passado. Alguém vai dizer assim: bispo, eu concordei até agora, as 5 leis da mente que foram trabalhadas me abençoaram muito, mas agora isso que está sendo falado eu não posso concordar. Eu não gosto de viver no meu passado. Eu sei que alguns podem estar pensando nisso, e eu não estou aqui dizendo que você gosta de viver no passado que te amargurou, que te magoou. Eu não estou dizendo que você goste. Eu estou dizendo que em muitos casos as pessoas preferem viver no passado. Eu não estou dizendo que gostam, eu estou dizendo que preferem viver no passado. Por quê? Porque o passado, mesmo que tenha magoado, doído, você controla. Parece absurdo isso que eu estou falando, né? Parece uma loucura, parece que não tem sentido nenhum, é muito paradoxal para fazer algum sentido para alguns, mas escute e veja se você não concorda comigo. O passado, mesmo aquilo que me magoou, que me machucou, que gerou dores, eu sei exatamente como me comportar diante dele, porque ele já aconteceu. Eu sei controlar aquilo que eu sinto em relação a ele, ou pelo menos, se eu não sei controlar, pelo menos eu já sei o que eu vou sentir quando essa realidade visitar o meu coração. Mas aquilo que eu não controlo, para mim é o inesperado, é algo que eu não sei o que vai acontecer. Isso me gera insegurança. Então, por mais estranho, por mais maluco que pareça isso que eu estou falando, na cabeça de muita gente, mesmo numa ação inconsciente, é assim que funciona. A pessoa não quer se colocar diante do novo. A pessoa não quer se lançar no novo, porque o novo é algo que pode surpreender,
ela não sabe como vai se comportar, ela não quer pagar o preço, ela não quer arriscar se ferir de novo, ela não quer se arriscar, ter que viver todo o processo de mágoa, de ressentimento de novo, então ela não se lança para perdoar, porque perdoar é resetar, é zerar, é estar aberto, inclusive, para viver tudo de novo. Mas o passado, que já magoou, que já doeu, ela de alguma forma ela prefere não mexer nisso. Já doeu mesmo, já me machucou, eu já, ou bem ou mal, fui me acostumando a viver assim. Então deixa esse negócio quieto. Pelo menos tá ali no passado, eu não preciso mexer nisso. Se eu tiver que decidir perdoar, eu vou ter que mexer nisso de novo. Eu posso me abrir para novas experiências ruins. Por mais, repito pela terceira vez, por mais absurdo e paradoxal que isso possa parecer, por mais maluco e sem sentido algum que isso possa parecer, no fundo é assim que funciona na alma de muitas pessoas. Só que até a ciência já sistematizou as leis da mente, e uma das leis da mente estabelecida e sistematizada pela ciência é a lei do perdão. Até a ciência é mais crente em Jesus do que muitos crentes em Jesus. Por quê? Porque o perdão é um benefício, é algo que Deus colocou como possibilidade dentro de nós. Eu cito para você um exemplo para terminarmos essa noite, que é o exemplo de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, filho de Abraão, após a morte do seu pai Abraão, ele tentou se reposicionar na história, como um patriarca, como alguém que foi chamado por Deus para continuar aquilo que Deus havia iniciado na vida do seu pai Abraão. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e a sua família seria muito numerosa. Isaac, filho de Abraão, sabedor dessa promessa, ele quis, após a morte do pai, se reposicionar na história, estar no ambiente certo para Deus cumprir aquela palavra na vida da sua família. E ele vai então desentulhar poços que o pai dele havia cavado no passado, que o próprio Abraão havia cavado no passado. Ele vai lá, desentulha o primeiro poço, os filisteus vêm e falam: negativo, esse poço é nosso, e com inveja de Isaac jogam lixo naquele poço. Ele deu o nome do poço de Ezeque, que significa inimizade. Aí ele foi até um outro poço que o seu pai Abraão havia cavado, tira todo o lixo, desentulha o poço. Aí os filisteus foram lá com inveja e jogaram lixo de novo. Ele deu o nome daquele poço de Sitna, que significa briga. Inimizade também, semelhantemente a Ezeque. Então veja que ele já tinha cavado dois poços e tinha só arrumado problemas. Ele cavou um terceiro poço e ninguém brigou por aquele poço. O grande problema, o grande dilema é que não tinha achado água naquele poço. E você há de convir comigo, você há de concordar que ninguém cava poço para brincar de pique-esconde no poço, né? Cavei um poço, fundão lá, vão brincar de pique-esconde, aquela brincadeira que um fica lá contando e os outros se escondem, e a brincadeira é achar todo mundo, né? Ninguém cava um poço para brincar de pique-esconde dentro dele, né? Vou cavar um poço, vou me esconder aqui enquanto meu amiguinho vai ficar me procurando. Você cava poço para que ali seja brotada água, para que você tenha água daquele poço. Só que não teve água daquele poço. Os dois primeiros tiveram brigas e o terceiro, mesmo tendo um lugar largo, espaçoso, que ele deu o nome de Reobote, não tinha água, que era o principal. Depois disso, Isaac reencontrou um antigo desafeto do seu pai chamado Abimeleque, que era um problema para sua família, porque Abimeleque tinha problemas pessoais com a família de Isaac. Claro que por erro de Abraão e do próprio Isaac, mas isso aí é uma outra história. A verdade é que quando Isaac e Abimeleque se reencontraram, logo após Isaac ter cavado aquele poço e não encontrado água, diz a Bíblia que eles se reencontraram e selaram a paz entre ambos. Fizeram um banquete, selaram a paz, zeraram aquela briga, aquele rancor que tinham ambos no coração, zeraram o problema, se perdoaram. A Bíblia diz, eu não estou inventando nada, leia o texto bíblico. Imediatamente após esse pacto de paz, esse perdão mútuo entre Isaac e Abimeleque, a Bíblia diz que um dos servos de Isaac
foi até ele e disse o seguinte: meu senhor, o senhor lembra daquele poço que nós cavamos? O Reobote, sim, lembro, mas não achamos água nele. Aí o servo de Isaac disse o seguinte: meu senhor, nós acabamos de achar água nele, está brotando água lá no poço. Eu digo a você, e com isso eu encerro, que esse texto é emblemático para nos ensinar que após selar a paz com Abimeleque, Isaac viu a bênção de Deus destravada na sua vida. Então não importa o quanto você tem a capacidade, disposição para cavar poços. Não importa o quanto você tem a capacidade e disposição para empreender. Não importa, e eu muito menos estou falando, enquanto você tem habilidades para fazer, para operar, para realizar, para empreender. Não importa o quanto você tenha de conhecimento bíblico e teológico. Não importa o quanto você tenha carisma para liderar um grande número de pessoas. Não importa o quanto de realizações você já fez no passado, porque o seu poço vai continuar largo e espaçoso, mas não vai ter água até que você decida perdoar. Essa é a sexta lei da mente, estabelecida por Deus quando criou o ser humano e sistematizado pela ciência e colocou-se o nome de lei do perdão. Então entenda que você pode cavar quantos poços você tiver disposição para cavar no mundo. Você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, mas sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar o primordial. Você vai ter poço, mas não vai ter água lá. Até que, como Isaac, você decida perdoar. Você decida se desvencilhar de qualquer amarra no seu coração. É isso que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã. Ah, bispo, mas não fui eu quem errei, foi fulano. Não importa. Fulano errou com você, mas o coração que está travado é o seu. Então você precisa pedir perdão para a pessoa. Não, fulano é que me magoou, fulano é que tem que pedir perdão. Até deveria te pedir perdão, mas você também ficou ressentido, você também guardou no seu coração ressentimentos, mágoas, então você também precisa pedir perdão. Ah, mas se eu pedir perdão e a pessoa não mudar, problema dela, você se livrou dessa amargura emocional. Ah, mas e se eu pedir perdão e a pessoa não aceitar? Problema também dela, você fez a sua parte, você se livrou disso. E as águas vão brotar no seu poço. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui em mais um Quarta com Bispo. Quarta-feira, 8 horas da noite, 20 horas. Espalhe, por favor, esse link para o maior número possível de pessoas. Você faz isso? Você espalha esse link para os seus amigos? Você pode agora parar 5 segundos, 5 segundos. Não vou falar nada em 5 segundos, vou pedir para você curtir esse vídeo. Não é para fama do Bispo Bruno da 4ª Região da Igreja Metodista. É para que você nos ajude a fazer com que esse conteúdo se torne muito mais relevante e que ele chegue para mais pessoas. Aproveite aí o videozinho de encerramento. Não saia dessa transmissão sem antes curtir esse vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, onde nós estaremos encerrando essa série de reflexões sobre as leis da mente. Semana que vem eu vou falar sobre a última lei da mente. Deus te abençoe. Até mais, se Deus assim nos permitir. Tchau.